Quando estamos estudando um problema de convecção de escoamento em placa plana, nós estamos basicamente interessados em duas situações: placa com temperatura constante ou fluxo térmico constante nesta placa. No caso em que veremos, será uma placa isotérmica e a ideia é basicamente essa daqui. A gente tem esta placa e esta superfície está com uma temperatura constante, Ts, e aqui, paralelamente a esta placa, temos um fluido com uma velocidade de escoamento livre, o infinito, e um T infinito aqui. A forma como o escoamento se desenvolve pela placa é dado aqui no início. Inicialmente laminar, depois passa para uma fase de transição e depois passa para uma fase de turbulento. Aqui no início, na fase laminar, temos um X crítico, que marca justamente o fim do escoamento laminar para uma fase de transição. Bom, como temos a temperatura da superfície da placa e a temperatura do escoamento livre, para determinar as propriedades do fluido, podemos utilizar a temperatura de filme, que é a temperatura média entre a temperatura da superfície e a temperatura do escoamento externo, na qual é de extrema importância para a resolução de exercícios futuros. Por conta da complexidade da resolução das EDPs de continuidade, momento, energia e espécie, é necessária a criação de novos métodos. Aí que entra o método de Blasius, mais conhecido como solução por similaridade, por criar uma variável similar à definida como a altura a partir da placa vezes a raiz da velocidade fora da camada limite do fluido dividido pela viscosidade cinemática pelo comprimento, no qual o perfil de velocidade é determinado com algumas respectivas condições de contorno. Na hora de desenvolver a camada limite de velocidade, devemos levar em consideração a espessura e coeficiente de atrito. Resolvendo as IDOs que conseguimos a partir do método de Blasius, chegamos a uma relação da espessura da camada limite fluidodinâmica. E através da tensão de cisalhamento, podemos encontrar a equação do coeficiente de atrito local. Tensão de cisalhamento na superfície dividido pela densidade vezes a velocidade do fluido fora da camada limite ao quadrado dividido por 2. Na camada limite térmica laminar, temos que determinar a variável que é o número de Nusselt local, obtido através da EDO da camada limite térmica, como foi feito para a camada limite de velocidade. Diferindo que para determinar o Nusselt, devemos introduzir uma temperatura adimensional. Através das condições de contorno impostas pela integração numérica de n valores de Prandtl, resolvemos a EDO e obtemos a seguinte razão das espessuras das camadas limites de velocidades e térmica com o número de Prandtl, como a forma mostrada na fórmula abaixo. Em função dos resultados anteriores, podemos obter parâmetros médios em função da camada limite e então obter as expressões para o coeficiente de atrito médio, número de Nusselt médio, e se o escoamento for laminar por toda a superfície, o subscrito x é substituído pelo subscrito L, que é o comprimento total da placa. Para placas isotérmicas, compara todos os números de Prandtl para o escoamento laminar. O escoamento turbulento sobre uma placa isotérmica sabe-se que para um número de Reynolds em até aproximadamente 10/8, o coeficiente de atrito local pode ser aproximado com 15% de precisão pela seguinte relação. E com a aproximação adequada, poderemos encontrar a espessura da camada limite e o fluido de Nusselt local e o número de Nusselt local. Na camada limite mista, obtemos um X crítico, onde o escoamento laminar termina e consideramos a partir dali o escoamento turbulento. A região de transição para se obter as equações do número de Nusselt médio e de coeficiente de atrito médio da placa plana são consideradas parcelas de variáveis referentes à camada limite laminar juntamente com as variáveis da camada limite turbulenta. O comprimento inicial não aquecido é quando a camada limite térmica começa depois do desenvolvimento da camada limite de velocidade. Para condições do fluxo térmico constante, utilizamos a seguinte equação para escoamento laminar e turbulento. Os valores de Nusselt médio podem ser aqueles determinados utilizando as condições de temperatura superficial uniforme sem incorrer a grandes erros.